Salve, salve, meus bacanos! Finalmente começou a Copa do Mundo. Eu sou o David Pacheco e começa agora o quadro Segue Análise, onde aqui a gente vai fazer as análises dos jogos da Copa do Mundo. Vamos destrinchar um pouquinho, tecer os nossos comentários sobre o que a gente achou da partida, destacar pontos positivos, pontos negativos, talvez. Algumas coisas interessantes e que merecem destaque e comentário. Então, nós do Extracampo estamos muito felizes aqui, a gente divulgando esse projeto aqui no YouTube, né? A gente está reunindo uma galera muito legal para poder falar da Copa do Mundo, falar dos jogos, enfim, falar de tudo que cerca a Copa do Mundo. Então, estamos muito felizes, né, de estar nesse projeto aí. E antes da gente começar a análise, né, de México 2, África do Sul 0, por gentileza, se inscrevam no canal, ativem o joinha, por favor, ative o joinha, ativem o sininho, por favor, é muito importante pra gente essa participação de vocês. Compartilhem com aqueles amigos que vocês sabem que gostam de futebol, vai dar uma moral gigante pra gente. A gente tá muito empolgado, muito entusiasmado com o projeto e a gente espera que esse projeto continue dando muito certo, né? A Copa do Mundo é um evento aí enorme e a gente está muito feliz de estar, eu estou muito realizado de estar podendo finalmente estar exercendo a minha área e falando de futebol, que é a coisa que eu mais amo. E eu gosto muito da Copa do Mundo, a Copa do Mundo é muito especial para mim e poder falar de Copa do Mundo é muito legal. Então, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhem com seus amigos. E, sem mais enrolações, vamos para a análise do jogo, que é o nosso propósito aqui. Muito bem, muito bem. Vamos aqui já falar um pouquinho, né, desse México 2, África do Sul 0, que para mim foi um jogo muito legal. Para mim não existe jogo ruim na Copa. Jogo ruim é aquele que não tem na Copa. Para mim, qualquer jogo que tenha na Copa é legal. Pode ter partidas que não tenham grandes craques, não tenham um primor, né, assim, em questão de qualidade técnica, mas vai ter raça, vai ter vontade, vai ter resenha, vai ter histórias interessantes para contar, vai ter muito ponto maneiro para compartilhar. E México e África do Sul proporcionaram isso pra gente, né? Elementos dignos de um jogo de abertura da Copa. Pela segunda vez eles se enfrentam em uma abertura de Copa do Mundo. Eles se enfrentaram em 2010 com um empate 1-1, perdão. E pensou-se que seria diferente, mas o México foi lá e ganhou de 2-0. E a gente vai destrinchar aqui um pouquinho, né, do que foi esse jogo aqui. A gente vai analisar tanto descer alguns comentários sobre o México e tanto sobre a África do Sul. Então, vamos lá. Começando, tá falando do México, que foi a equipe anfitriã e o vencedor da partida. Vamos destacar algumas coisas que eu acho que são muito interessantes. Não tem como a gente não destacar o Quiñones, né, o camisa 16, atacante do Al-Qadsiya, se não me engano, né, da Arábia Saudita. Inclusive, um grande abraço para o meu amigo Matheus Citro, né, do grupo KKK Corinthians, um dos meus grandes amigos. A gente estava falando de alguns destaques da seleção mexicana e ele, de maneira muito invasiva, destacou o Quiñones, informou pra gente que seria um jogador pra gente ficar de olho. Então, e as previsões dele foram certas, ele que acompanha futebol aí e deu esse palpite certeiro sobre o Quiñones. Então, grande abraço, Matheus Cito, sua previsão estava correta. E sim, gente, o Quiñones, ele foi não só por ter feito o primeiro gol da Copa, mas o Quiñones, ele teve uma participação da partida muito interessante. Então, ele, junto ali, um dos atacantes, né, junto com o Raul Jiménez, junto com o Alvarado, né, então, algo foi muito interessante perceber como o Quiñones, ele buscava o jogo, amava o time, jogava de maneira muito impetuosa. Então foi muito interessante o desempenho do Quiñones, né, ele quase faz um golaço. Se ele faz aquele gol, eu não sei o que eu faria, eu estaria sem roupa nesse momento, mas o Quiñones
foi o principal jogador da partida, buscou o jogo o tempo todo que esteve em campo, quase fez outros gols também. Então foi um jogador muito interessante de se ver taticamente. E uma curiosidade muito interessante sobre o Quinhões, né? Ele foi o artilheiro, né, do campeonato do Sauditão, né, superando ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo, né? Ele fez 32 gols, né, na temporada, então foi uma grande temporada, apesar da equipe dele não ter ido assim tão legal, assim, como não ter ganhado o título, mas o desempenho do Quinhões aí foi muito interessante. E fica aí para os clubes brasileiros que talvez estejam procurando um centroavante aí, alô Corinthians, enfim. Acho que pode ser um jogador aí que os clubes brasileiros podem dar uma olhada aí, de repente, sondar alguma coisa assim. Continuando falando sobre o México, eu particularmente senti muita falta de ímpeto do México em matar o jogo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o desempenho da África do Sul, né? Da falta de criatividade tática da África do Sul, mas eu senti muito o México não ter tanta efetividade. Então, teve momentos que a saída de bola foi muito lenta, a transição entre a defesa e o ataque foi bem lenta, faltou um pouquinho de capricho na conclusão das jogadas. Então, eu acho que o México poderia ter feito mais isso, né? E no segundo tempo, quando fica com a menos, a tendência que era, né, a equipe se jogar mais pra frente, tentar matar logo o jogo, pecou muito em algumas coisas que eu achei que realmente poderiam ter feito melhor. Eu achei que poderia ter colocado o Rodrigo Mora, né, que é um dos destaques aí do futebol mexicano aí, a torcida tava pedindo ele já, e eu acho que o treinador já poderia ter colocado ele logo no começo do segundo tempo, né? O Alex Vegas, que é o camisa 10 também, quem jogou modo carreira no FIFA sabe que ele é um bom jogador. Então, podia ter colocado ele também logo no começo do segundo tempo, né? Aproveitando que a África do Sul não estava se encontrando no jogo, não estava oferecendo perigo, né? E eu senti que o México pecou muito no sentido de matar logo o jogo, né? Então, acho que poderia sim ter sido mais efetivo nesse sentido, né? Claro que com a partida ganha, isso não é tão levado em consideração, mas contra outros adversários, de repente a Coreia do Sul, que para mim é a seleção que vai dar mais trabalho nesse grupo, eu acho que o México pode repensar esse quesito, né? De não tentar administrar demais e logo matar o jogo, né? Mas mais uma vez reforçando, né, a boa partida do Quinhões, né, a partida muito boa do Raul Jimenez, né, com toda aquela história dele que ele teve, né, aquele acidente que ele teve, que quase não pôde mais jogar futebol, mas jogou muito bem. O Alvarado jogou muito bem também, né, o Gallardo, que é o lateral esquerdo, que também jogou como ala, fez uma boa partida, né? Eu senti um pouquinho mais de falta do Alvarado no jogo. Eu acho que ele poderia ter jogado um pouquinho, podia participar um pouco mais do jogo, mas no segundo tempo deu uma baita assistência para o Raul Jimenez. Então, de um modo geral, o México jogou, confirmou o favoritismo, né? Mas eu acho que realmente poderia ter sido mais efetivo no jogo. Mas venceu, o que foi mais importante, e é uma vitória que vai ser muito importante para como vai ditar esse grupo. Então, era a partida que o México precisava ganhar. Já a África do Sul, eu honestamente, eu esperava um pouquinho mais da África do Sul, né, por ter sido a seleção que se classificou nas eliminatórias africanas no lugar da Nigéria, né. Claro que, honestamente, para mim, foi muito mais demérito da Nigéria do que mérito especificamente assim da África do Sul, mas a Nigéria chegou em algum momento a ser uma potência grande, né, da África, junto com o Senegal, Marrocos, a Costa do Marfim, né? Então, mas a África do Sul se classificou, né, para a Copa e por ter tido essa classificação e até pelo desempenho das eliminatórias africanas, eu acho que a África do Sul poderia sim ter desempenhado o futebol um pouquinho melhor. Eu acho que o esquema de 3 zagueiros não foi o esquema ideal, né, para a África do Sul. Eu senti uma falta de criatividade, eu senti uma falta de ímpeto, né, em jogadas de velocidade, né, porque a África do Sul é um time muito físico, né, a gente percebeu pela quantidade de faltas e cartões que eles tiveram durante o jogo.
E eu acho que faltou utilizar um pouquinho mais desse ímpeto, né? Dessa polivalência, né? Da parte física. Então o Lyle Foster, que é o camisa 9 da África do Sul, ficou muito isolado na frente. Então se tivesse um atacante de velocidade, de ímpeto um pouco mais ofensivo, teria sido melhor, né? Eu acho que teria ajudado um pouquinho mais a África do Sul, né? A África do Sul pecou muito na saída entre a defesa e o ataque, né? Então a saída de bola horrível, né? A entregada do primeiro gol, com a zaga cochilando, né? Uma saída de bola bem ruim. Se não fosse o goleiro da África do Sul, poderia ter sido um resultado melhor. Inclusive, bom goleiro, o goleiro da África do Sul, tá? Eu acho um bom goleiro. Aí eu realmente acho que um goleiro que pode, de repente, até despontar em algum time aí da Europa, né? De uma prateleira da Turquia, né, de Portugal talvez, né? Mas a África do Sul, ela não fez um bom jogo no sentido da saída de bola, os jogadores muito confusos, né? O camisa 4 da África do Sul, que honestamente eu esqueci o nome, e era um dos jogadores que eu mais estava na expectativa de ver, né? Devido às suas polivalências físicas, né? Pela qualidade que ele tem, eu achei que ele foi muito discreto no jogo, né? Tudo bem que ele levou um cartão amarelo, e eu acho que um pouquinho desse fator pesou, né, no comportamento dele em campo, mas para mim ele deixou muito a desejar, né? Para ser um dos jogadores aí com um pouco mais de salse, né, técnico, acho que ele poderia ter rendido muito mais, né? E como eu falei, o Lyle Foster não foi acionado no jogo, né? Faltou jogadas que ele pudesse ser melhor aproveitado, né? Faltou um atacante ali junto com ele para que pudesse dar mais dinamismo ao jogo, de repente uma jogada aérea um pouco melhor, né? Que a África do Sul não utilizou muito esse fator, né? Quase não ofereceu perigo basicamente pro México, né? Então a África do Sul, se quiser ainda ter chances de se classificar, eu acho que deveria repensar as suas preferências táticas, podia pensar em um esquema diferente, né, que pudesse utilizar melhor, né, as suas polivalências físicas, né, o jogo físico da África do Sul é muito bom. Eu acho que isso merece sim ser melhor explorado aí pelo técnico Hugo Gross, que é o técnico belga aí da África do Sul. Outro destaque, não tem como a gente não falar do Wilton Pereira Sampaio, o Wilton Pereira Sampaio, que fez uma baita partida, apitou muito bem, né? As três expulsões, né? E para mim foram corretas, o critério que ele utilizou foi extremamente correto e preciso, né? E isso mostra muito pra gente, né, que o problema não é o árbitro, né? A gente vê, né, aqui no futebol brasileiro, a arbitragem sempre estando em pauta, né? Pelo modo de como o árbitro determina alguns critérios, né? Aqui nas competições nossas, na Copa do Brasil, no Brasileirão, nos estaduais, nas competições sul-americanas, né? E a gente sempre fala do árbitro, do personagem árbitro não tendo o mesmo teor técnico, né? E a gente vê a partida do Wilton Pereira Sampaio hoje, a gente tem a ideia, né? A certeza de que o problema em si não seja talvez o árbitro, mas sim o sistema que ele é inserido, né? Então talvez seja uma hora da gente rever realmente o sistema da arbitragem, o sistema de como funciona o futebol brasileiro, para que o árbitro ele consiga desempenhar o trabalho dele muito melhor. Porque os jogadores de México e de África do Sul fizeram com que o Wilton Pereira Sampaio apitasse muito bem, apesar de ser um jogo de 3 cartões vermelhos, né? Se você parar para pensar, pode ter sido um jogo violento, mas não, foi um jogo limpo, um jogo que as duas equipes jogaram e não pressionaram em nenhum momento. Ninguém fez uma rodinha lá no Wilton Pereira Sampaio para que ele pudesse apitar assim ou assado, né? Então acho que é um exemplo, é um protótipo para que a gente possa ver, né, a maneira de como o Wilton Pereira Sampaio apitou e levar isso para o futebol brasileiro. Então acho que é um destaque aí muito positivo aí para os próximos meses aí para o nosso futebol brasileiro. E é isso aí, galera, essa foi a nossa análise aqui, né? A gente vai trazer análises aí, sempre vai trazendo análise aí dos jogos da Copa para vocês. Mais uma vez, se inscrevam no canal do Extracampo aqui no YouTube,
Segue a nossa página no Instagram, por favor. A gente vai continuar publicando coisas, então seguem a gente, comentem também, dê o feedback de vocês, é muito importante pra gente, tá? E é isso aí, meus bacanos. Continue acompanhando a gente. É nóis. Tamo junto.